Nesse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e cada elemento da equipe tem que lembrar assim que todo dia a pessoa acorda diferente. Mas a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter a possibilidade de acordar com alegria. Nós acordamos e a pessoa tem que estar feliz. Então, quando acontece da pessoa perceber-se, ela percebe que ela acordou. E ela tem que perceber que tem que ter a alegria. Então, o trabalho interno tem que ser o dia todo, porque a pessoa tem que estar alegre o dia todo. Evidentemente que essa alegria, muitas vezes, ela não pode passar para as outras pessoas. É um procedimento individual. Mas com isso vai possibilitando que ela de manhã acorda com alegria. E facilita muito para uma recomposição orgânica, porque existe uma harmonia e a pessoa com alegria, com ela, não é com as coisas externas são uma consequência, ela vai observando o que está faltando para que ela continue tendo a saúde. Então a alegria ajuda esta condição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o reconhecimento de Deus. É muito importante porque nós sabemos assim que um profissional ele qualifica através dos anos e ele vai qualificando através de mais vivências. O reconhecimento de Deus é a vida toda e a pessoa tem que ter dentro dela uma pureza. Fica bem fácil assim porque o amor de Deus só entra na vida da pessoa quando tem a pureza. Faltou a pureza, não tem a possibilidade. E se o espírito humano recebeu informações no seu período de formação, na sua adolescência, sobre os ensinos religiosos, ele tem que tirar essas informações de dentro dele e ele tem que lembrar assim, que é individual, a pessoa está transmitindo um conceito que ela recebeu. Esse adolescente que teve esses cursos assim, essas informações não têm nenhuma utilidade e não vai trazer nenhuma grandeza para a sua vida. O que vai trazer é um entorpecimento, porque ele tende a caminhar com a sua vida naquela formação que deu aquele ensino. E nós sabemos assim que todos os ensinos, de uma maneira geral, eles apresentam a característica daqueles que estão ensinando, porque não mudou nada em relação ao trabalho que os missionários fazem. Então, os missionários não graduam, não elevam a pessoa para que ela tenha uma fé verdadeira. Eles dão a eles informações e dão a eles o batismo. E nós sabemos assim que o batismo não traz nenhuma grandeza, traz uma informação, uma maneira, um ato, porque possibilita a pessoa seguir no segmento daquele que o batizou. Nós sabemos assim que o verdadeiro que trouxe a condição para batizar foi somente o João, e que não teve nenhum religioso daquela época que pudesse ter batizado o Filho de Deus. E devido a isso, não tem nenhuma pessoa qualificada para trazer um batismo. Então a vida de cada pessoa tem que lembrar assim, que se há uma interrupção do jeito que a pessoa vive, ela não vai ter nenhuma serventia para ela dentro dela. O reconhecimento de Deus é muito importante lembrar assim que a pessoa tem que receber a graduação e que num período anterior a pessoa vivia muitas vidas como as crianças vivem hoje. Hoje nós temos impregnado dentro de nós as vidas anteriores recentes. E nós sabemos assim que uma pessoa hoje ela pode ter uma condição financeira muito boa e outra pessoa não ter. Mas aquele que tem uma condição financeira muito boa, numa época anterior, ele poderia ter passado por muitas privações, enquanto aquele hoje que está olhando para aquele que tem a condição financeira, esse precisa de lembrar assim, que ele, naquele período anterior, ele teve a condição financeira.
A vida, ela é uma mudança, ela tem uma mobilidade. Então, essa mobilidade, nós temos que lembrarmos assim, que os ensinos que são ensinados, eles apresentam uma coisa rígida. Temos que lembrarmos dessa mobilidade e lembrar assim que nós temos que nos esforçarmos junto a esta mobilidade e nos elevarmos. Então a pessoa vai conhecendo os ensinos que o Criador instituiu e ela tem que ter a mobilidade de saber assim que as informações anteriores que ela tinha não dá a ela aquela segurança que ela precisa. Agora ela precisa de ter outra coisa e esta outra coisa a pessoa sempre precisa de conhecer o livro na luz da verdade. O desenvolvimento do espírito humano, o desenvolvimento de uma criança tem que ser com esta mobilidade. E é bem importante assim, porque existe o educador e existe aquele que está sendo educado. Existe o comandante e existe o comandado. Então a criança, ela tem que ter os limites. Isso é bem simples, porque quando a criança tem os limites, então ela vai observando assim que existe graduação na vida. E ela vai fazendo a referência que ela precisa para ela ter o desenvolvimento. Conhecer todo um mecanismo que existe no desenvolvimento e sabemos assim que o Criador, ele possibilitou os seus auxiliares. Então, quando nós estudamos a mitologia grega, a mitologia germânica, nós vamos observando assim que existiam povos que conheciam os enteais. Quando os missionários chegavam e queriam anular este conhecimento, eles então estavam transgredindo, porque eles não fizeram uma passagem de evolução. O conhecimento possibilita a pessoa ter o saber. Se a pessoa tem o conhecimento, ela tem o saber e ela vai ficando mais segura dentro dela. Quando um missionário trabalha, ele precisaria de ter o conhecimento da criação, porque não tem nenhuma referência quando apresenta o conhecimento de Deus e anulando o trabalho que aqueles nativos, aqueles povos tinham e tiveram com os enteais. Então os enteais são os servos de Deus, que a gente vai observando assim que para ter o movimento na criação tem que ter os auxílios dos enteais. Isso é uma coisa bem interessante, porque quando acontece uma mudança bem acentuada, que tem maremotos ou terremotos, ou uma erupção vulcânica, nós sabemos que naquela região nenhum animal ficou prejudicado. Então os enteais retiram os animais daquelas localidades. Somente os seres humanos é que perderam este contato com os enteais, por isso, nas catástrofes, muitos seres humanos são eliminados, são mortos, porque perdemos essa sensibilidade. O reconhecimento de Deus é conhecer as leis que o Criador instituiu e lembrar assim que essas leis possibilitam a pessoa elevar-se assim como uma esteira. Se a pessoa caminha de acordo em cima daquela esteira, então ela tem possibilidade de ter um futuro promissor. Se ela anda de qualquer maneira ou se ela não conhece o funcionamento dessa esteira, ela está sujeita a ser pega pelas rodas que movimentam essa esteira e ela vai cair. E nós sabemos assim que quando uma pessoa cai, de qualquer maneira, pode ser na profissão dela, pode ser cair fisicamente, ela também faz muito esforço para levantar. Isso é bem simples. Então, na nossa vida, aqueles que não caminharam de acordo com as leis do Criador tendem a cair e tendem a ser triturado pelas esteiras, pelas rodas da vida. Para ele ficar de pé novamente, ele gasta muito esforço. Um ou outro já ouviu relatos que não quer aquilo mesmo para uma pessoa que ele não goste. A situação que ele teve que vivenciar, as dificuldades que ele passou,
ele diz assim, que não quer que aquele seu semelhante, mesmo não sendo seu amigo, não passe por aquilo. Na caminhada que esse passou, pelas rodas que trituraram, ele então chega a esta conclusão. Se a pessoa fizesse um pouco de esforço, ela superaria aquela limitação. E ela então não teria que passar por aquilo. Manter-se lúcido a vida toda é um trabalho individual. Nós vemos assim que acontece com o ser humano que descuida. Ele descuidou, ele é triturado e muitas vezes ele não tem mais a oportunidade. Se um fruto de uma árvore, ele é colhido antes do tempo por mãos humanas ou por um vendaval, esse fruto também não vai apresentar serventia. Nós temos que lembrarmos assim que o Criador, ele apresenta a bondade, mas a bondade, ela vem junto com a pureza e ela vem junto com a justiça. Um conceito que nós temos, que nós sempre vamos ter uma oportunidade, esse conceito é relativo, porque se faltou a pureza, não tem a oportunidade, então vai ter a justiça, que é aquela que aquele semelhante plantou. Se ele plantou erradamente, então a justiça dele não vai ter frutos para ele colher. O reconhecimento de Deus é muito importante cada um lembrar que nós é que temos que fazer o esforço para conhecer direito as leis que o Criador instituiu, e nós sabemos assim que o esforço é a vida toda. E nós sabemos também que as pessoas apresentam uma diminuição da saúde ou uma doença que não é possível ser curada, mesmo já com muitas décadas. Quer dizer que o comportamento que a pessoa teve durante a sua vida, agora ela colhe uma doença, que essa doença ela vai trazer para ela um sofrimento. Então, andar de acordo com as leis do Criador é para a própria pessoa. E nós sabemos assim que aquele que anda de acordo, ele é beneficiado. Não podemos cortar a ligação com os entes, com a natureza. Temos que respeitar a natureza e nós vemos assim que quando a pessoa respeita, ela tem também a possibilidade de ter uma vida harmoniosa. Tem que ter o equilíbrio, tem que andar de acordo com as leis do Criador e fazendo uma referência dentro, porque muitas vezes nós ouvimos ou nós comportamos assim, que a pessoa fala assim, que ela é encucada, como se fosse obsediada por aquilo que ela julga que está certo. Essa flexibilidade nós temos que ter, e nós temos que tirar de dentro de nós essa questão de ficar ruminando ou de ficar encucado com aquilo que nós achamos. Isso fica bem fácil assim de observar no relacionamento. Então a pessoa tem um tipo de trabalho, um tipo de função, que ela tem uma responsabilidade e esta função tem que ter um movimento. Um dos elementos que trabalham junto a esse que tem a responsabilidade vai fazer outras funções na parte externa, em outras localidades. Demora um tempo, quando esse chega, teve um andamento. Esse andamento foi necessário. Então aquele que saiu, aquele que foi para a distância, ele julga assim que aquilo ficou parado, do jeito que ele deixou, mas a necessidade faz com que tenha o movimento. Então nós temos que lembrarmos que nós temos que ter o movimento dentro de nós, com a nossa mobilidade, para ir verificando a maneira que nós estamos entendendo os ensinos. O reconhecimento de Deus é esta condição da pessoa ir fazendo um alinhamento dentro dela, de ir verificando que todas as informações que nos transmitiram, essas informações teve o cunho daquele que estava transmitindo. Isso nós vemos com o trabalho dos missionários, nós vemos com o trabalho da religiosidade que ensina para o jovem, que depois, quando ele está na fase adulta, ele não quer saber de nada, porque todas aquelas contradições que foram transmitidas fez com que ele distanciasse
Mas esse comportamento, depois que tornou-se adulto, a pessoa tem que lembrar que ela está sendo elucidada, que agora ela tem a oportunidade de ter o conhecimento correto. Então ela tem a confirmação de que todas as informações que foram transmitidas a ela não têm a veracidade. Devido a isso, ela tem que ficar grata por ela agora ter a oportunidade de conhecer direito os ensinos. Muitas pessoas falam assim que não querem nem saber. Esse procedimento é errado, porque quando a pessoa tem uma elucidação, ela tem que se sentir agradecida, porque agora ela tem a oportunidade de fazer a correção corretamente. Nas pequenas profissões, a gente vai observando aquela tem a oportunidade de ter o aprimoramento. Então, tem muitas funções que a pessoa fala que ela não pode realizar agora aquele trabalho que está sendo pedido. O que ela vai fazer, na ausência daquele que pediu o trabalho, é ter o melhor conhecimento daquela função que foi pedido a ela. Então, na nossa vida interna, conhecer os ensinos do Criador é o mesmo procedimento. É ir verificando como é que agora eu posso ter a informação correta. Estudar o livro Na Luz da Verdade possibilita a pessoa ter uma reflexão sobre aquilo que ela precisa para ela mesma. E nós temos que lembrarmos que, do jeito que um fruto não chegou ao tempo para ter o amadurecimento, se a pessoa descuida com ela, ela entra na mesma condição de não ter o amadurecimento. Isso é bem simples. Se não tivermos o amadurecimento, não vamos ter a serventia. Então o Criador possibilita toda a época ter o desenvolvimento e nos possibilitou a condição de ter sempre o impulso para ter o amadurecimento, para nos tornarmos conscientes. Então, através do nosso desenvolvimento, nós vamos nos tornando conscientes. O esforço é a vida toda. Lembrar de muitas coisas que acontecem. O meu filho, a minha mulher, o meu conhecido, o meu funcionário fazem atos que são glorificados, mas eles é que são beneficiados. Eles fizeram o ato. Então, todo o ato que eles fizeram, o mérito é deles. Um grupo de pessoas fazem um movimento, uma multidão faz um movimento. Para o indivíduo, todo aquele movimento não tem nenhuma serventia. Então nós temos que lembrarmos que a evolução entra sempre nesta condição de individualidade e temos que nos reforçarmos com os ensinos, porque aquele que qualificou, ele ficou reservado, ele qualificou-se. Ter o desenvolvimento para nós termos a compreensão correta, é a vida toda a pessoa tem que ir qualificando. Para termos um corpo físico sadio, a pessoa tem que cuidar desse corpo a vida toda, com o alimento adequado, com o processo de higienização. Isso nós vemos nos animais. Quem tem aves nas suas proximidades pode observar que a ave, todo instante, ela está cuidando dela, da sua limpeza, está cuidando da maneira dela alimentar-se. Se temos outro tipo de animal, nós vamos confirmando assim que esse animal vai cuidando dele no processo de limpeza todo instante. Os animais têm esta condição muito importante de ir alinhando. Esta condição para o nosso corpo físico é necessária. A condição de possibilitar que esse corpo fique com harmonia toda a época da nossa existência. Então é da nossa responsabilidade conhecer os alimentos, a importância de cada alimento. Nós vamos observando assim que não tem dois alimentos que têm a mesma cor. Cada alimento tem uma cor, cada alimento tem uma importância. E que cada cor interna tem relação com aquele alimento. Quando a pessoa caminha na sua vida de maneiras que ela vai norteando com o seu corpo físico e com a sua perspectiva interna,
vai ficando muito bom, porque vai confirmando assim que os atos que outras pessoas fazem, esse ato para a minha vida interna não tem serventia. Tem serventia quando eu faço o ato. Então a maneira de continuar fortalecido é esta condição. E temos que lembrarmos assim, quando nós deparamos com uma informação que nós recebemos num período anterior, que aquela informação diz respeito aos ensinos que o Criador instituiu, não estava correta, nós temos que nos sentirmos agradecidos, porque agora entrou um instante de lucidez e nos possibilita, então, ter a informação correta. Toda época a pessoa tem que continuar fazendo esforço. O nosso corpo é a maneira que nós temos para viver na matéria grosseira. E esse corpo só tem importância se ele mantiver-se limpo e sadio. Então a mesma coisa acontece com a nossa moradia. Essa moradia só tem importância se ela continua organizada, limpa, de maneiras que fica com uma qualidade de ser habitada. Esse esforço a pessoa tem que trazer para dentro dela. E lembrar assim que, quando chega o período da velhice, que não está relacionado à idade da pessoa, está muito relacionado de como a pessoa viveu o período da sua formação, porque o que alimentou, como ela cuidou do seu corpo, o procedimento que ela teve para ter os resguardos devidos. Para poder ter uma lucidez melhor, a pessoa tem que ficar mais anos na matéria grosseira. Isso vai possibilitar a ela ter uma melhor condição de realizar os resgates. O trabalho que nós temos que fazermos quando tivermos criança, temos que respeitar o desenvolvimento da criança e possibilitar assim que aquela criança aprenda as fases da sua vida, para que depois, na fase adulta, ela sente-se agradecida de ter uma fé correta. Hoje, os ensinos que são apresentados às crianças não apresentam esta condição. A naturalidade que uma pessoa tem que ter é ela mesma, sabendo assim que através das informações, a vida que Jesus teve está relacionado à transgressão que os seres humanos tiveram com ele. Quando uma pessoa acha assim que o Cordeiro de Deus veio para tirar os pecados do mundo, ele veio para abrir de volta o caminho. O Cordeiro de Deus foi colocado na cruz e os espíritos humanos terão que lavar as suas vestes. As vestes quer dizer assim que quando nós estamos na matéria grosseira, nós temos a nossa alma. Isso fica fácil de observar quando a pessoa sonha. Ela sonha, o espírito está usando aquele corpo que é chamado alma. As vestes é lavar esta alma, lavar este corpo de matéria fina. Então a responsabilidade é individual. Isso a gente vê também no Apocalipse de João, que ele fala assim que o cordeiro foi estrangulado. Então a referência que se dá de como se ele veio para nos tirar os pecados é um entorpecimento. Então essa naturalidade a pessoa tem que lembrar que ela é responsável por ela mesma, pelos seus atos, e a maneira que ela tem que fazer para lavar as suas vestes. Fica bem claro assim que o Cordeiro não lava as vestes dos espíritos humanos, são os espíritos humanos que terão que lavarem as suas vestes. O reconhecimento de Deus é ter essa naturalidade, é ter essa dignidade de ter a responsabilidade pelos seus atos, achando que agora a pessoa pode ficar tranquila. Como os animais são cuidadosos e cuidam do seu corpo o tempo todo, porque eles têm a sua vida e eles têm o processo de manterem-se sadios. Isso quando não tem interferência dos espíritos humanos. Então nós temos que lembrarmos assim, que nós somos mais qualificados
e que nós temos que ter a responsabilidade conosco, com o nosso corpo, e a maneira que nós precisamos de ter a mobilidade. Então não podemos trazer os ensinos para dentro de nós com uma forma rígida, com uma forma de que eles são intocáveis. Não, os ensinos, eles atendem a toda a compreensão. Isso fica bem fácil assim, porque quando eu estudo, meu filho pode estudar aquilo que eu acabei de estudar e uma outra pessoa pode estudar aquele mesmo ensino. São 3 compreensões diferentes, porque são 3 idades diferentes e que cada um se encontra num degrau de evolução e o ensino atende essas 3 compreensões. Cabe a cada um ser digno de tornar-se qualificado, de tornar-se responsável, de saber que a evolução é individual e que ele é que tem que fazer o esforço a vida toda, assim como os animais fazem o esforço a vida toda durante o período da sua existência para manterem o seu corpo. Nós temos que fazer o esforço para ter um entendimento correto. Isso fica bem fácil assim, porque através das acomodações fizemos algumas referências que aquilo que vemos é aquilo que tem valor. O ângulo de visão que eu tenho é diferente do ângulo de visão da outra pessoa. A mesma coisa acontece com a cor. Cada pessoa tem que ter esta mobilidade dentro dela, de saber assim que o ângulo que ela está vendo os ensinos é um ângulo que ela tem interesse de manter aquele ângulo. Tornar-se qualificado é mudar o ângulo para compreender os ensinos. O reconhecimento de Deus é a vida toda. A pessoa tem que lembrar assim que ela tem a responsabilidade com ela e que todo um desenvolvimento externo muitas vezes não tem nenhuma significação para a pessoa. Um trabalho que é feito é sempre na maneira de graduar. Uma informação que a pessoa transmite sobre fé precisa de lembrar assim que essa transformação tem que ser dentro de como a pessoa vai atuar com ela agora, a maneira que ela está compreendendo os ensinos, a maneira que ela dedica o seu conhecimento para os ensinos, que não está relacionado a ela ser cristã, ou ser maometana, ou ser budista. É como ela atua com ela mesma em relação aos ensinos. Toda época a pessoa tem que ter uma mobilidade dentro dela e ela tem que lembrar que o conceito que ela recebeu, esse conceito ela precisa de melhorá-lo. E uma melhora não está em querer que os outros melhorem. Eu tenho que lembrar que os outros muitas vezes não fazem parte da minha vida. Fica bem fácil assim de observar numa empresa de trabalho. A empresa continua tendo o seu movimento e muitas pessoas passaram por aquela empresa. A significação é individual. Estudar o livro Na Luz da Verdade possibilita a pessoa ter essa lucidez e ela mesma saber que um esforço para conhecer os ensinos, para ter o reconhecimento de Deus, é a vida toda. E se a pessoa vai movimentando, vai facilitando ela ir mudando o seu ângulo de visão. E ela tem que fazer o esforço para que esse movimento seja um movimento correto. Se a pessoa descuida, ela cai e ela é triturada. Aquilo que nós fazemos é aquilo que nós vamos colher.